Naqueles dias, quando não havia rei em Israel, houve um levita que morava como peregrino nos lados do monte de Efraim, o qual se havia tomado mulher concubina de Belém de Judá, e sua concubina adulterou contra ele, e foi-se dele à casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali por tempo de 4 meses. E levantou-se seu marido, e seguiu-a, para falar-lhe amorosamente e trazê-la de volta, levando consigo um criado seu e um par de asnos, e ela o meteu na casa de seu pai. E vendo-lhe o pai da moça, saiu-lhe a receber contente, e seu sogro, pai da moça, o deteve, e ficou em sua casa 3 dias, comendo e bebendo, e repousando ali. E ao 4º dia, quando se levantaram de manhã, levantou-se também o levita para ir-se. E o pai da moça disse a seu genro: conforta teu coração com um bocado de pão, e depois vos ireis. E sentaram-se eles dois juntos, e comeram e beberam. E o pai da moça disse ao homem: eu te rogo que fiques aqui esta noite, e teu coração se alegrará. E levantando-se o homem para ir-se, o sogro lhe constrangeu a que voltasse e tivesse ali a noite. E ao 5º dia, levantando-se de manhã para ir-se, disse-lhe o pai da moça: conforta agora teu coração. E havendo comido ambos a dois, detiveram-se até que já declinava o dia. Levantou-se logo o homem para ir-se, ele, e sua concubina, e seu criado. Então seu sogro, o pai da moça, lhe disse: eis que o dia declina para se pôr o sol, rogo-te que estejais aqui à noite. Eis que o dia se acaba, passa aqui à noite, para que se alegre teu coração, e amanhã vos levantareis cedo a vosso caminho, e chegarás a tuas tendas. Mas o homem não quis ficar ali à noite, mas sim que se levantou e partiu, e chegou até em frente de Jebus, que é Jerusalém, com seu par de asnos preparados, e com sua concubina. E estando já junto a Jebus, o dia havia declinado muito, e disse o criado a seu senhor: vem agora, e vamos-nos a esta cidade dos Jebuseus, para que tenhamos nela a noite. E seu senhor lhe respondeu: não iremos a nenhuma cidade de estrangeiros, que não seja dos filhos de Israel, antes passaremos até Gibeá. E disse a seu criado: vem, cheguemos a um desses lugares, para ter a noite em Gibeá ou em Ramá. Passando, pois, caminharam, e o sol se pôs junto a Gibeá, que era de Benjamim. E apartaram-se do caminho para entrar a ter ali a noite em Gibeá, e entrando, sentaram-se na praça da cidade, porque não houve quem os acolhesse em casa para passar a noite. E eis que um homem velho, que à tarde vinha do campo de trabalhar, o qual era do monte de Efraim, e morava como peregrino em Gibeá, mas os moradores daquele lugar eram filhos de Benjamim. E levantando o velho os olhos, viu aquele viajante na praça da cidade, e disse-lhe: para onde vais, e de onde vens? E ele respondeu: passamos de Belém de Judá aos lados do monte de Efraim, de onde eu sou, e parti até Belém de Judá, e vou à casa do Senhor, e não há quem me receba em casa, ainda que nós tenhamos palha e de comer para nossos asnos, e também temos pão e vinho para mim e para tua serva, e para o criado que está com teu servo, de nada temos falta. E o homem velho disse: Pai seja contigo, tua necessidade toda seja somente a meu cargo, contanto que não passes a noite na praça. E metendo-os em sua casa, deu de comer a seus asnos, e eles se lavaram os pés, e comeram e beberam. E quando estavam jubilosos, eis que os homens daquela cidade, homens malignos, cercam a casa, e batiam as portas, dizendo ao homem velho dono da casa: tira fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E saindo a eles aquele homem, amo da casa, disse-lhes: não, irmãos meus, rogo-vos que não cometais este mal, pois que este homem entrou em minha casa, não façais esta maldade. Eis aqui minha filha virgem, e a concubina dele, eu as tirarei agora para vós, humilhai-as, e fazei com elas como vos parecer, e não façais a este homem coisa tão infame. Mas aqueles homens não lhe quiseram ouvir, pelo que tomando aquele homem sua concubina, tirou-a fora, e eles a conheceram, e abusaram dela toda a noite até a manhã, e deixaram-na quando apontava a alva. E já que amanhecia, a mulher veio, e caiu diante da porta da casa daquele homem onde seu senhor estava, até que foi de dia. E levantando-se de manhã seu senhor, abriu as portas da casa, e saiu para ir seu caminho. E eis que, a mulher sua concubina estava estendida diante da porta da casa, com as mãos sobre o umbral. E ele lhe disse: levanta-te, e vamo-nos. Mas ela não respondeu. Então a levantou o homem, e lançando-a em seu asno, levantou-se e foi-se a seu lugar. E em chegando à sua casa, tomou uma espada, pegou sua concubina, e despedaçou-a com seus ossos em 12 partes, e enviou-as por todos os termos de Israel. E todo aquele que o via, dizia: jamais se fez nem visto tal coisa, desde o tempo que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até hoje. Considerai isto, dai conselho, e falai. Então saíram todos os filhos de Israel, e reuniu-se a congregação como um só homem, desde Dan até Berseba e a terra de Gileade, ao Senhor em Mispá. E os principais de todo aquele povo, de todas as tribos de Israel, se acharam presentes na reunião do povo de Deus, 400.000 homens a pé que tiravam espada. E os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam subido a Mispá, e disseram os filhos de Israel: dizei como foi esta maldade. Então o homem levita, marido da mulher morta, respondeu e disse: eu cheguei a Gibeá de Benjamim com minha concubina, para ter ali a noite. E levantando-se contra mim os de Gibeá, cercaram sobre minha casa de noite, com ideia de matar-me, e oprimiram minha concubina de tal maneira, que ela foi morta. Então tomando eu minha concubina, cortei-a em peças, e enviei-as por todo aquele termo da possessão de Israel, porquanto fizeram maldade e crime em Israel. Eis que todos vós os filhos de Israel estáis presentes, dai-vos aqui parecer e conselho. Então todo aquele povo,
povo, como um só homem, se levantou, e disseram: nenhum de nós irá à sua tenda, nem nos apartaremos cada um à sua casa, até que façamos isto sobre Gibeá, que lancemos sortes contra ela, e tomaremos 10 homens de cada 100 por todas as tribos de Israel, e de cada 1.000 100, e 1.000 de cada 10.000, que levem mantimento para o povo que deve agir, indo contra Gibeá de Benjamim, conforme toda a abominação que havia cometido em Israel. E juntaram-se todos os homens de Israel contra a cidade, ligados como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que foi feita entre vós? Entregai, pois, agora aqueles homens malignos que estão em Gibeá, para que os matemos e varramos o mal de Israel. Mas os de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos os filhos de Israel. Antes os de Benjamim se juntaram das cidades de Gibeá para sair a lutar contra os filhos de Israel. E foram contados naquele tempo os filhos de Benjamim das cidades, 26.000 homens que tiravam espada, sem os que moravam em Gibeá, que foram por conta 700 homens escolhidos. De toda aquela gente havia 700 homens escolhidos, que eram canhotos, todos os quais atiravam uma pedra com a funda a um fio de cabelo, e não erravam. E foram contados os homens de Israel, fora de Benjamim, 400.000 homens que tiravam espada. Todos estes homens de guerra. Levantaram-se logo os filhos de Israel, e subiram à casa de Deus, e consultaram a Deus, dizendo: quem subirá de nós o primeiro na guerra contra os filhos de Benjamim? E o Senhor respondeu: Judá o primeiro. Levantando-se, pois, de manhã os filhos de Israel colocaram acampamento contra Gibeá, e saíram os filhos de Israel a combater contra Benjamim, e os homens de Israel ordenaram a batalha contra eles junto a Gibeá. Saindo então de Gibeá os filhos de Benjamim, derrubaram em terra aquele dia 22.000 homens dos filhos de Israel. Mas reanimando-se o povo, os homens de Israel voltaram a ordenar a batalha no mesmo lugar onde haviam ordenado o primeiro dia, porque os filhos de Israel subiram, e choraram diante do Senhor até a tarde, e consultaram com o Senhor, dizendo: voltarei a lutar com os filhos de Benjamim meu irmão. E o Senhor lhes respondeu: subi contra ele. Então os filhos de Israel se aproximaram no dia seguinte contra os filhos de Benjamim. E aquele segundo dia, saindo Benjamim de Gibeá contra eles, derrubaram por terra outros 18.000 homens dos filhos de Israel, todos os quais tiravam espada. Então subiram todos os filhos de Israel, e todo aquele povo, e vieram à casa de Deus, e choraram, e sentaram-se ali diante do Senhor, e jejuaram naquele dia até a tarde, e sacrificaram holocaustos e pacíficos diante do Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, por que a arca do pacto de Deus estava ali naqueles dias? E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, se apresentava diante dela naqueles dias, e disseram: voltarei a sair em batalha contra os filhos de Benjamim meu irmão, ou ficarei quieto? E o Senhor disse: subi, que amanhã eu o entregarei em tua mão. E pôs Israel emboscadas ao redor de Gibeá. Subindo então os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim o terceiro dia, ordenaram a batalha diante de Gibeá, como as outras vezes. E saindo os filhos de Benjamim contra o povo, afastados que foram da cidade, começaram a ferir alguns do povo, matando como das outras vezes pelos caminhos, um dos quais sobe a Betel, e o outro a Gibeá no acampamento, e mataram uns 30 homens de Israel. E os filhos de Benjamim diziam: derrotados são diante de nós, como antes. Mas os filhos de Israel diziam: fugiremos, e os afastaremos da cidade até os caminhos. Então, levantando-se todos os de Israel de seu lugar, puseram-se em ordem em Baal-Tamar, e também as emboscadas de Israel saíram de seu lugar, do prado de Gibeá, e vieram contra Gibeá 10.000 homens escolhidos de todo Israel, e a batalha começou a agravar-se, mas eles não sabiam que o mal se aproximava sobre eles. E feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e mataram os filhos de Israel aquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os quais tiravam espada. E viram os filhos de Benjamim que eram mortos, pois os filhos de Israel haviam dado lugar a Benjamim, porque estavam confiantes nas emboscadas que haviam posto detrás de Gibeá. Então as emboscadas atacaram prontamente Gibeá, e se estenderam, e passaram a espada toda a cidade. Já os israelitas estavam combinados com as emboscadas, que fizessem muito fogo, para que subisse grande fumaça da cidade. Logo, pois, que os de Israel se viraram na batalha, os de Benjamim começaram a derrubar feridos de Israel uns 30 homens, e já diziam: certamente eles caíram diante de nós, como na primeira batalha. Mas quando a chama começou a subir da cidade, uma coluna de fumaça, Benjamim virou a olhar atrás, e eis que o fogo da cidade subia ao céu. Então deram meia volta os homens de Israel, e os de Benjamim se encheram de temor, porque viram que o mal havia vindo sobre eles. Voltaram-se, pois, de costas diante de Israel até o caminho do deserto, mas o esquadrão os alcançou, e os saídos da cidade os matavam, depois de virem ao meio deles. Assim cercaram aos de Benjamim, e os perseguiram e pisaram, desde Menoá até em frente de Gibeá até Oriente. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos eles homens de guerra. Voltando-se logo, fugiram até o deserto, a penha de Rimom, e deles exterminaram 5.000 homens nos caminhos. Foram ainda perseguindo-os até Gidom, e mataram deles 2.000 homens. Assim todos os que de Benjamim morreram aquele dia, foram 25.000 homens que tiravam espada, todos eles homens de guerra. Porém se voltaram e fugiram ao deserto à penha de Rimom 600 homens, os quais estiveram na penha de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram aos filhos de Benjamim, e passaram-nos a espada, a homens e animais na cidade, e tudo que foi achado, também puseram fogo a todas as cidades que achavam.
Depois disto Jesus veio com seus discípulos à terra da Judéia, e estava ali com eles, e batizava. E João também batizava em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali, e eram batizados, porque João ainda não tinha sido lançado na prisão. Houve pois uma discussão dos discípulos de João com os judeus sobre a purificação, e vieram a João, e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo da além do Jordão, ao qual o Senhor deu testemunho, eis que batiza, e todos vêm a ele. João respondeu, e disse: O ser humano não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas, que disse: Eu não sou o Cristo, mas que sou enviado diante dele. Aquele que tem esposa, é o esposo, mas o amigo do esposo, que o apoia, e lhe ouve, alegra-se muito pela voz do esposo. Assim, pois já este meu gozo é cumprido. A ele convém crescer, porém a mim diminuir. Aquele que vem de cima, é sobre todos. Aquele que vem da terra é, e da terra fala. Aquele que vem do céu é sobre todos, e daquilo que viu e ouviu, isto testemunha, e ninguém aceita seu testemunho. Aquele que aceitou seu testemunho, esse selou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou, as palavras de Deus fala. Porque não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas lhe deu em sua mão. Aquele que crê no Filho tem vida eterna, porém aquele que é desobediente ao Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus continua sobre ele. Quando, pois, o Senhor entendeu que os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim seus discípulos, ele deixou a Judéia, e foi outra vez para a Galiléia. Como são muitas as suas obras, Senhor, tu fizeste todas com sabedoria, a terra está cheia de teus bens. Este grande e vasto mar, nele há inúmeros seres, animais pequenos e grandes. Por ali andam os navios e o leviatã que formastes, para que te alegrasses nele. Todos eles aguardam por ti, que lhes deis seu alimento a seu tempo devido. O que tu dás, eles recolhem. Tu abres tua mão, e eles se fartam de coisas boas. Quando tu escondes teu rosto, eles ficam perturbados. Quando tu tiras o fôlego deles, logo eles morrem e voltam ao seu pó. Tu envias o teu fôlego, e logo são criados, e assim tu renovas a face da terra. A glória do Senhor será para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Quando ele olha para a terra, logo ela treme. Quando ele toca nos montes, eles soltam fumaça. Cantarei ao Senhor em toda a minha vida. Tocarei música ao meu Deus enquanto eu existir. Meus pensamentos lhe serão agradáveis. Eu me alegrarei no Senhor. Os pecadores serão consumidos da terra, e os maus não existirão mais. Bendizei, ó alma minha, ao Senhor. Aleluia. Por acaso não andam errados os que tramam o mal? Mas a bondade e fidelidade para os que planejam o bem. Em todo trabalho cansativo há proveito, mas o falar dos lábios só leva à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, a loucura dos tolos é loucura.